Olá, pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Pessoal, chegamos então a mais uma live do Projeto Budiões, que o nosso chamado aí Papo de Papagaio, hoje com uma convidada muito especial, a doutora Roberta. Roberta, bem-vinda, muito obrigado por aceitar participar do nosso Papo de Papagaio, um tema bem interessante, atual e que precisa muito ser discutido e precisa que as pessoas conheçam também os PANs, conheçam esse tema, né? Não deve ser uma discussão que fique só na academia ou só na parte de gestão, né? Bom, pessoal, eu vou iniciar então, vou apresentar a nossa convidada. Essa é a Roberta Aguiar dos Santos. A Roberta é oceanóloga, ela é analista ambiental do ICMBio, ela trabalha com pesquisa e monitoramento de biodiversidade e avaliação do risco de extinção de peixes marinhos e cefalópodes. Ela também trabalha com os planos de ação nacionais, em especial coordenando o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos, o conhecido PAN-Corais. Roberta, me diz então, esse nome grande aí que a gente conseguiu abreviar para PAN-Corais, existem muitos outros PANs, né? Eu trabalhei muito tempo na área de mamíferos aquáticos, tinha aí o PAN dos pequenos cetáceos, dos grandes cetáceos, mas o que são esses PANs para o pessoal que está assistindo a gente? O que é um PAN? Bom, primeiramente eu queria já agradecer vocês, né, porque como tu falaste, Mari, essa oportunidade que está se tendo, inclusive na pandemia, criando essas oportunidades de lives, a gente consegue penetrar com essas informações, às vezes muito mais do que em um congresso, então assim, é bem interessante. A gente sabe que vai passando as pessoas, mas o que é isso daqui? Aí escuta um pouquinho e de repente se interessa, ou em outro momento aparece. Então assim, eu senti, eu sou bem Howley, assim, em lives, né, fiz algumas poucas só, mas realmente eu uma oportunidade de estar justamente isso que tu falaste, da gente estar mostrando e como que as pessoas podem estar, né, participando desse processo, que é um processo da sociedade, é um pacto com a sociedade, só que a gente não consegue fazer com todos, então a gente sempre faz com representantes. Mas vamos lá, pergunta, né? O que são os PANs? Para que eles foram criados? A gente já tem PANs de ação assim, há muito tempo, na verdade. Isso já começa desde a década de 60, com outros nomes, vai indo para a década de 80, começa com sustentabilidade, né? Mas ele começa a ficar, digamos assim, globalizado, internacional, assim, sendo que todos os países começam a tratar de uma única, digamos assim, ou pelo menos aqueles que estão assinando algumas convenções, como é o caso da Convenção da Diversidade Biológica, né, a CDB, lá em 92. Então, lá começa-se realmente com essa ferramenta globalizada de planos de ação. Isso está vinculado também àqueles 5 objetivos, a gente não vai falar disso aqui, né, mas das metas de Aichi também, né? Então, a gente tem os planos de ação como ferramentas globalizadas, trabalhando com a sociedade nessa programação, que depois eu posso falar um pouquinho dela também, mas isso começou então lá em 92, né? Lembro que tivemos aí a ECO 92, que também ratifica, né, essa convenção, e aí esses planos aparecem principalmente, claro que elas transversal aos outros objetivos, mas e as metas, mas principalmente ao objetivo C, que está ligado à melhoria da situação da biodiversidade, e a meta 12, né, em que a gente tem ali que a extinção deveria ser evitada e o estado de conservação melhorado até 2020. Né? Essa era a meta 12, mas é óbvio que ela deve estar aí com outras, e o Brasil é signatário, né, da CDB. Então, a gente colocaria hoje esses planos de ação, principalmente os que o Brasil adota, né, dentro da CDB, né, com essa ferramenta globalizada. E os planos de ação, eles começam, então, com a avaliação do risco de extinção, ou seja, né, do que se tem de informação sobre as espécies, a avaliação do risco de extinção e a priorização de ações. E, como final de um plano, a gente tem ali um organograma, um cronograma, a gente tem ali também um próprio orçamento, ou seja, essas ações vão custar quanto? E quem vai se responsabilizar por essas ações? Por isso que é um pacto muito mais amplo do que só institucional.
Então, o Brasil também começa com esses planos de ação, né, na década de 90, com mais intensidade, e vai modificando a forma de fazer os planos de espécies para territórios, para ecossistemas, para tentar ver, porque às vezes às vezes a gente precisa realmente ter ações muito específicas para uma espécie, mas às vezes a gente precisa cuidar do ambiente dela. Então, vocês veem aí que o plano de ação de ambientes coralíneos é de um ambiente, né? Ele não é o plano de ação de tubarões, por exemplo, né? Então, assim, começa a ter modificações e porque tem também objetivos diferentes, né? A ararinha azul, talvez ela precisasse realmente de um plano só para ela, porque senão a extinção, se ela ficasse diluída. Mas talvez outras espécies o que precisem realmente é cuidar do ambiente. Talvez se a gente cuidar do ambiente com as suas peculiaridades que a gente vai olhar depois, né, em cada ação, por exemplo. Ah, não, mas de repente eu preciso de uma ação específica para cuidar dessa espécie aqui. De uma forma geral, né, um plano de ação começa por aí, né? Ou seja, vamos supor que se intensifica a sua utilização global a partir da década de 90, então. E o Pancorais, especificamente, quando que foi esse pontapé inicial, essa primeira discussão? Qual é o histórico especificamente deste plano de ação, que é para um ambiente inteiro? Isso mesmo. Pois é, como eu falei, existe todo um histórico dentro do próprio Instituto Chico Mendes, né? Só para contextualizar, hoje no Brasil, isso é normatizado, digamos assim, né? É o ICMBio que faz os planos de ação nacional, embora já tivessem tido, desde a década de 80, como eu falei, outras iniciativas, né, de sociedades brasileiras, por exemplo, dos Erasmo Brandis, já tinham programado alguns planos de ação, mas em termos de plano de ação nacional, dentro dessa prerrogativa da CDB, é o ICMBio que faz. Então, o Pancorais, ele vem com uma tentativa de justamente trabalhar, assim como o Pamanguezais, né, trabalhar com o ambiente, que espécies poderiam estar inseridas nesse plano de ação. Né? Então, é um misto então, de espécies e ambiente. Ele começou, foi bem interessante, porque foi justamente uma oficina, eu sou também ponto focal de avaliação de peixes marinhos, né? Hoje a gente já divide essa proposta com outros centros, mas na época, no primeiro ciclo de avaliação, que deu origem à portaria, né, 445 do Ministério do Meio Ambiente da lista de espécies ameaçadas, era só o CEPSUL, né, e eu como ponto focal que estava fazendo. A gente estava numa reunião lá, um monte de problemas, Budiões, justamente, a oficina estava com esse grupo, os papagaios estavam lá, e muita gente legal desse grupo, que estuda esse grupo, né, os grupos recifais, e a gente assim, a gente está com um problema sério, né? Muitas ameaças, muitas espécies ameaçadas, e o que a gente vai fazer? Precisamos fazer um plano de ação, isso dentro do processo de avaliação. Então, lá em 2012, na oficina recifal, já existiam também outras conversas, né, de alguns outros grupos do próprio pessoal que avaliava os corais, também sentindo essa necessidade. Então, apareceu essa oportunidade conjunta e paralela, ou seja, o pessoal da avaliação de corais vendo que tinha que ter alguma coisa para proteger esse grupo, e o pessoal de peixes recifais querendo proteger, e disseram, Roberto, vamos lá, vamos fazer um plano para esses bichos? E aí juntou as duas coisas. A gente pensou, por que a gente não cuida do ambiente, então? Então, lá em 2012, foi uma primeira reunião preliminar. Na verdade, foi a avaliação, em 2013, que foi a reunião mesmo. A gente teve, então, depois disso, decidir se era ambientes coralinos, se era só recife de coral, né? O que era. Então, vocês podem notar, quem puder pode olhar lá a página do ICMBio, que tem lá, né, o sumário executivo desse plano, etc. Então, a gente pensou ambientes onde tenha realmente uma quantidade razoável de corais, né, do grupo de corais, quinidários, mas que pode ser, por exemplo, sobre questões rochosas, não necessariamente estruturas, né, estabelecidas de coral simplesmente. Então, podem ser, por isso que a gente vai falar um pouquinho depois das áreas foco, etc., como que ela se distribui no Brasil e por quê. Mas, então, esse plano começou lá em 2013 com uma reunião preparatória, com várias pessoas. Geralmente, a gente convida realmente alguns grupos de usuários, mas muito da academia, né, ou de organizações não governamentais que têm um foco dentro desses grupos que a gente estava querendo proteger, e começa a se definir como vai trabalhar com a elaboração desse plano de ação, considerando que a gente tinha pensado em todo o litoral brasileiro, então são muitas áreas. E aí em 2014, a gente faz
mais 2 reuniões, ou seja, começa lá com a oficina de preparatória, e em 2014 a gente faz mais 2 reuniões, uma de elaboração, com mais de 100 pessoas passando por essa oficina, né, tentando aumentar ao máximo a representatividade da sociedade na construção dessas ações de conservação, ou seja, que começa com traçando as ameaças, né, os impactos negativos que esses ambientes sofrem, a partir também da validação das espécies, eram aquelas espécies mesmo que a gente decidiu, a gente vai falar um pouquinho das espécies também, e aí passa por uma oficina de consolidação. Vocês imaginam que a gente saiu com cerca de 150 ações, que é muito complicado trabalhar com tanta ação, né? E 14 objetivos. E aí a gente chega mais em 5 dias, então é muita coisa, né? E um grupo muito diverso. Então a gente passa por uma oficina de consolidação lá no final em agosto de 2014, para finalmente fazer digamos assim, um detalhamento, mas também um enxugamento, inclusive, coisas que são muito semelhantes, sendo agrupadas, desse plano de ação. E aí, em 2014, a gente termina, mas ele só vai ser publicado em 2016. E assim, porque justamente a questão da 445, quem lembra, né, lá em 2014, foi em dezembro, e houve muitos percalços, ou seja, ela caía, ela voltava, a gente tinha assim, mas quais são as espécies que a gente vai colocar, né? Então a gente tinha como base a lista de espécies ameaçadas anterior, que foi de 2004, né, a IN5 do MMA, que tinha um número muito menor, né, de espécies, e aí em 2016, finalmente, né, acabou com esses fantasmas que estavam acontecendo na época em relação a 445, e a gente então publica tanto a portaria do Pancorais, né, que ela é tudo publicada por portaria, como também de um grupo de assessoramento técnico, que ele é eleito, digamos assim, durante a elaboração, aquele grupo que vai tocar ou acompanhar esse plano de ação, porque quem faz o plano, quem implementa as ações, somos todos, na verdade, né? Mas de alguma forma é tutelado, digamos assim, por projetos, por instituições, ou por quem esteja participando, considerando uma priorização de ações. Então, esse foi um breve histórico aí do plano de ação, né, e que a gente vai detalhar depois um pouquinho mais sobre algumas questões, de repente, sobre espécie, áreas foco, o que a gente pensou para esse plano de ação. É um plano de ação grandioso, né? Muito grandioso mesmo. Antes da gente continuar nosso papo, eu queria só lembrar o pessoal que está aí assistindo, primeiro dar boas-vindas a quem entrou um pouquinho depois, e lembrar que a gente está aberto às perguntas. Vocês podem ir colocando nos comentários aí as perguntas para a Roberta, que a gente está anotando, e ao final, nos 15 minutos finais, a gente vai fazer a rodada de respondendo essas questões de vocês que estão nos assistindo. Roberta, nessa sua fala, você falou que o Pancorais, então, apareceu a partir da percepção de muitas ameaças a esse ambiente. E quais são, então, essas muitas ameaças a que você se sugeriu? O que a gente faz nesse plano de ação? Uma delas é justamente esse levantamento. O que mais impacta, porque é nelas que a gente vai ter que trabalhar, né? Como priorização, o que mais impactaria esses ambientes e que levariam, né, ao estado que se encontrava aquelas espécies que a gente categorizou como ameaçadas de extinção. Bom, então foi elencado várias ameaças, e a partir dessas ameaças, elas foram traçados seus objetivos específicos desse plano de ação. Quais foram essas ameaças? Primeiro, né, a questão da própria exploração de mineração, né? Existe toda uma associação, sabe, em alguns lugares até das próprias algas, por exemplo, né, que estão associadas, ou mesmo calcárias, né? Ou mesmo a própria mineração de petróleo e gás, né? Então, assim, essa foi um dos impactos que foram observados que precisariam ser qual a atuação que a gente tem que fazer para mitigação desses impactos, né? A outra foi a própria pesca desordenada, ilegal, excessiva, né? A retirada de muitas das espécies desses ambientes, ou a própria destruição em função dos petrechos nesses ambientes. A questão da poluição, ou seja,
é uma ligação terra-mar, sobretudo os ambientes coralinos costeiros, né? Em que existe toda uma lixiviação, existe toda uma sedimentação oriunda de questões que acontecem na Terra. Então, por isso, o ambiente que está mais associado à questão ecossistêmica. A questão das espécies invasoras, né? Ou seja, como que a gente trabalha com as espécies invasoras. A questão do próprio turismo, né? Para quem vai para o Nordeste sabe disso, né? A ocupação turística desordenada leva também à destruição desses ambientes. A questão, e aí aquelas que a gente, o que a gente vai fazer, mas mudanças climáticas não teve como não aparecer nesse processo também, principalmente do aquecimento, né? O que fazer, como adaptar nessa situação. E não vamos tão longe, junto com tudo isso, nós temos também iniciativas equivocadas nas políticas públicas. Ou seja, às vezes a gente decide fazer coisas, né, pelos governos, seja ele em que esfera for, que de repente também causam problema, né, dentro desses ambientes. Então, essas foram as principais, digamos assim, os impactos negativos, né, os grandes desafios de conservação, que nem sempre talvez sejam ameaças, porque às vezes, olha, eu preciso ocupar a orla, mas como ocupar? Eu preciso pescar, mas como pescar? Então, digamos assim, eu diria mais que as ameaças, os grandes desafios de conservação que a gente teria que realmente focar para tentar mitigar, reduzir, né, ou eliminar em alguns casos. Ameaças não faltam, né? Muitas e muitas. Foi a mesma percepção na live passada, no nosso Papo de Papagaio da semana passada, falando um pouquinho sobre os meros, e o Matheus também fez uma lista imensa de ameaças, né? Nossos ambientes, todos eles, e principalmente os costeiros, que a gente está tratando agora, estão sobre muitas ameaças. Os planos de ação, Roberta, eles são divididos em metas e objetivos, né? Quais são as principais metas e objetivos do Pancorais? Porque apesar de ser um plano de ação para conservação e para proteção desses ambientes, de forma alguma esses objetivos e metas desejam excluir a participação humana, a presença humana desses ambientes. Não é porque nós queremos conservar esses ambientes que eles devem ser isolados da presença humana, né? Então, quais os objetivos e metas do Pancorais e quais deles incluem aí a presença humana também? Bom, como eu falei, isso é bem interessante, porque conservação, às vezes a gente confunde nesse termo, né? A conservação em si, ela já inclui o homem, né? Aliás, a conservação vem do homem, né? O homem é que faz a conservação. A gente tem um outro termo que a gente usa quando a gente quer usar, não, aqui está protegido, não pode fazer nada. Mas na conservação, a gente tem o homem dentro e eu acho que é ele que conserva. Então, por isso que essas ações, todas elas praticamente, trabalhamos com objetivos. O objetivo geral é manter a conservação dos ambientes coralinos, né, digamos assim, reduzindo seus impactos negativos, né, de uma forma bem simplista. Mas a partir daí, principalmente a partir das ameaças, a gente olha para os objetivos específicos, então. Ou seja, o que eu vou fazer para mitigar aquelas ameaças, aquela lista de desafios de conservação, de impactos negativos que eu observei, considerando sempre o homem, não tem jeito. Em alguns momentos, talvez a gente tenha que fazer uma parada, né? Eu talvez tenha que fazer uma moratória em algum momento. Mas em outros momentos eu posso fazer uma pesca sustentável, uma pesca muito ordenada, controlada, manejada. Então, o que aconteceu? A gente tem... então, a gente trabalha mais com objetivos específicos e as metas a gente trabalha para o atingimento do objetivo, que eu posso falar um pouquinho delas também. Então, o que a gente tem como objetivo específico, além do grande objetivo de manter esses ambientes, né, conservados? A gente tem um primeiro objetivo, observando a situação de toda a nossa costa brasileira, ou seja, a integridade dos hábitats é fundamental. Como que a gente vai fazer isso? Não vai poder ser em toda a costa, vai ter que ser em áreas estratégicas. Então, dentro disso, a gente vai falar um pouquinho depois das áreas foco de Pancorais, ou seja, onde a gente pode, de repente, colocar neste momento, é um prazo de 5 anos que o plano tem, onde a gente coloca os esforços, né? Então, a integridade dos hábitos, ela está voltada principalmente à questão de se manter aqueles ambientes saudáveis, né? Com as suas funções ecológicas, etc.
E nisso, então, a gente tem aí a criação de áreas protegidas, a criação de algum tipo de restrição, por exemplo, a uma atividade, né? Então, nesse primeiro objetivo específico, a gente está procurando criar situações, principalmente ligadas às áreas onde existem esses ambientes. A gente tem também o problema da pesca, como eu falei, né? A pesca desordenada, excessiva. A pesca em si não é problema. O problema é como ela é feita. Então, o que a gente tem aí? A gente tem o controle. Como que a gente melhora o controle? Né? Hoje a gente sabe o monitoramento. Infelizmente, a gente está aí com um gap de monitoramento de desembarques, por exemplo, de longa data. Então, como que a gente, como sociedade, e dentro da sociedade também está o governo, né? O governo não é assim, ó, a sociedade faça. Não, o governo também está aí. Quanto que o plano pode caminhar é outra coisa. Então, dentro, a gente tem objetivo específico voltado para o controle e monitoramento da pesca, que foi um fator importante. E, ao mesmo tempo, como fazer com que a pesca seja sustentável nesses ambientes, né? São tão frágeis, as espécies geralmente têm uma questão fisiológica, ou seja, são espécies que também são críticas em relação ao seu ciclo de vida, né? São espécies que às vezes dependem de vários ambientes, são espécies muito, às vezes, específicas em relação ao tipo de ambiente, ou são espécies longevas em alguns casos, né? Então, como que a gente consegue, num ambiente tão frágil, com espécies tão frágeis, ter uma pesca sustentável? Então, esse foi outro objetivo importante. A questão também, gente, e isso sempre em todos os planos aparece, aquilo que eu não conheço fica muito mais difícil conservar. Então, o conhecimento também aparece como um objetivo. Ou seja, puxa, eu tenho que conhecer pelo menos os ambientes que eu menos conheço, né? Então, isso apareceu principalmente mais voltado aos ambientes pouco conhecidos, mas hoje a gente considera que tudo é uma renovação de conhecer. Então, praticamente, todas as nossas áreas são importantes e a gente está sempre ou mantendo ou as pesquisas sobre esses ambientes, ou pelo menos estar também criando, né, gerando novos conhecimentos em ambientes ainda pouco estudados. Depois a gente teve também a questão do turismo, né? Então vamos lá, como é que é o turismo? Existe como fazer ordenamento turístico? Como é que a gente coloca a comunidade trabalhando, né? Inclusive repartindo os recursos, né? Se eu antes pescava uma espécie que agora já talvez não tenha mais condição de pescar pela sua situação crítica, será que não tem uma outra possibilidade? Porque o turismo também bem ordenado também é uma fonte de quê? De eu estar conservando aquele ambiente a partir do momento que eu conheço aquele ambiente. Então, mas tudo tem a sua dose, né? Então, como que a gente fazer esse ordenamento? A gente trabalhou também com a questão de espécies invasoras, né? As espécies exóticas que, infelizmente, têm danos ao ambiente. Então, esse tem todo um objetivo específico para elas também e para a poluição, né? Ou seja, existe um objetivo em mitigar, em avaliar o que está saindo da terra, né? O que está chegando nos ambientes, a poluição física, a poluição química, a própria poluição biológica, né? E também a gente tem aí os outros dois últimos e talvez os mais difíceis da gente ter mais controle e governança dentro de um plano, né? Que é a questão de como que a gente avalia e mitiga os impactos de políticas públicas, né? Porque ele vai para outra instância, né? A sociedade pode até tentar, mas tem que chegar realmente numa instância governamental. Mas pelo menos ela está ali como um ponto importante da gente tratar. E a questão dos serviços ecossistêmicos, né? A importância de se manter esses serviços desses ambientes e as suas alterações em função de coisas que a gente só pode talvez mitigar ou adaptar, que é a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente tem aí 10 objetivos ligados principalmente a essa questão das ameaças identificadas. Digo que é muito difícil, entende? A gente está hoje com 117 ações ligadas a esses objetivos, e as metas em si, elas estão vinculadas a esses objetivos, né? Ou seja, quanto que a gente conseguiu fazer de normas novas, quantas espécies saíam daquele estado de conservação crítico e passou para uma categoria mais amena ou saiu de uma categoria de ameaça. Então, as metas, elas estão vinculadas a esses 10 objetivos. São muitas metas também, né? Mas ainda bem que é um trabalho a longo prazo, né? 5 anos é um tempo bom para que a gente consiga aí, não sei se 100%, mas a maioria das metas e atividades aí que elas sejam feitas, né? E desde o começo dessa nossa conversa e nessa sua fala também, você falou das espécies. Já que a gente está trabalhando num ambiente, para um ambiente inteiro,
precisou que algumas espécies fossem escolhidas para serem incluídas especificamente nesse plano de ação, né, para serem trabalhadas e monitoradas nesse plano de ação. Quais são essas espécies e por que elas foram escolhidas ali? Acho que não vai dar para citar todas, né, mas as principais. Eu vou trabalhar. Bom, os budiões estão aí. Né? Mas, Estão, assim, tem muitos budiões. Carlos, Esparissoma, estão todos aí. Mas todos não, né? O que a gente. Aí é que tá. Aí vem da construção do plano de ação. Como eu falei para vocês, está lá na meta 12, né? E a meta 12 é que a situação das espécies vai melhorar. A gente tá, né, tem vários movimentos em modificar a questão do ambiente, né? Para trabalhar, inclusive a própria UCN trabalha com a avaliação de ambiente, de ecossistemas, né? Mas aí a gente ainda está ligado à meta 12, que são espécies. Então, mesmo que a gente tente trabalhar com o ambiente, tem foco em algumas espécies. E até por questões de norma, as espécies são as espécies na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção. Que como eu falei, durante a construção do Pancorais, ele começou com a IN lá de 2004, né? Mas ele terminou com a avaliação do primeiro ciclo dentro do Instituto Chico Mendes, né? Em que resultou na 445. Então, são as espécies recifais, digamos assim, né? Que estão ligadas a esses ambientes que estão lá. São 52 espécies. A gente retirou espécies que já tinham outros planos, principalmente a questão de répteis, né? Tartarugas marinhas, que também estão algumas, né? A própria baleias, né? Ou cetáceos, né? Que estão ligados. Então, ou as aves, por exemplo, né? Então, a gente se ateve ao grupo de peixes e invertebrados. Então, a gente está com 52 espécies dentro do plano de ação que se referem a 445. São 37 peixes, né? Marinhos, claro, né? Todos eles marinhos, e são 15 espécies de invertebrados. Quem são eles? Bom, no grupo de peixes, são os peixes recifais, os pequenos peixes recifais, como o neon, por exemplo, né? E assim como os budiões, as garoupas, o mero, os badejos, os chernes, porque uma coisa interessante, quando a gente for falar um pouquinho das áreas, a gente também tem os ambientes de profundidade coralinos, né? E lá a gente tem os chernes, né? A galha amarela, o cherne polveiro estão aí dentro dessas espécies. Então, a gente tem como principais grupos são esses. Alguns tubarões também, que têm uma associação muito fina com os ambientes coralinos, também entraram. As mantas, por exemplo, né, que algumas estão bastante associadas também a esses ambientes. Então, esses seriam os grupos assim, principais de peixes que a gente tem, né? Os budiões, os papagaios. E também os invertebrados são mais aqueles ligados a alguns corais, é claro, né? Todos eles ameaçados de extinção, gente, ou seja, espécies que são vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo, né? Que são essas as 3 categorias de espécies ameaçadas de extinção que o Instituto Chico Mendes, que também é o órgão, né, a unidade do governo que trabalha com a avaliação das espécies no Brasil. Então, essas espécies de invertebrados, a gente tem aí os corais, algumas estrelas, ouriços e alguns gastrópodes, né? Dentro desses 15 grupos aí de invertebrados. E o Pancorais, ele tem 11 espécies que a gente considerou ameaçadas. Como eu falei, como o Pancorais começou lá, junto com a IN 5 de 2004, que era a lista anterior que a gente tinha 11 espécies desses ambientes que estavam lá e que saíram da lista na 445. Madeira grama, para quem conhece o grama brasiliensis, né? Ele estava lá como ameaçada e saiu da lista. Então, a gente também considerou que se a gente cuidasse dessas outras espécies, essas 11 também estariam beneficiadas nesse plano de ação. Então, mais ou menos são essas as espécies, pensando em grupo, né? Mais uma vez, lá no site do Instituto Chico Mendes, vocês vão ter a lista da espécie, vocês vão ter um sumário executivo desse plano de ação com mais detalhes também. Mas quem quiser saber mais alguma espécie, é só perguntar. O pessoal aí já tem algumas perguntas, estamos anotando tudo aqui. E Roberta, vamos então falar dessas áreas, né? Quais são essas áreas que foram escolhidas como foco do Pancorais para o pessoal que está aí e assim que o turismo puder voltar à sua normalidade ou ter a sua nova normalidade, as pessoas vão visitar algumas áreas, querer conhecer alguns ambientes, visitar os ambientes litorâneos e recifais.
e para o pessoal saber se está indo visitar ou não uma área que é foco da conservação do Pancorais. Ah, tá. Não, com certeza as pessoas devem estar indo. Por exemplo, nós temos aí várias áreas ligadas inicialmente era desde o Maranhão, né? Com a redescoberta dos ambientes recifais lá da Amazônia, né? Que mais recentemente, né? Já eram conhecidos, mas foram redescobertos, digamos assim, né? A gente está pensando em ampliar também parte daquela área. Uma parte dessa área já estava composta lá no Maranhão, né, que é o Parcel Manuel Luiz, então essa é uma das áreas. A gente procurou, antes de falar das áreas em si, a gente procurou, ao longo da costa brasileira, trabalhar com ambientes que a gente tivesse chance de ter ações executadas. Então, não adianta eu pensar, por exemplo, ali na área de Recife, né? Sempre mas a área de Recife, né? Uma área bastante importante de ambiente coralino, a gente não vai cuidar. O problema é que ali já está. O que a gente iria conseguir fazer num ambiente urbano, né, daquela forma? Então, assim, ó, onde a gente consegue ter mais governança de impacto, né? Então, é uma escolha que a gente tem que fazer. A gente vai trabalhar com aquilo que está menos impactado ou que está mais impactado. Então, assim, essa discussão existiu. Então, por isso que a gente optou por ter uma chance, nesses 5 anos, de tentar trabalhar com onde a gente tivesse mais governança. As unidades de conservação, como os seus territórios, seja de que esfera for, né, federal, estadual, municipal, elas dão essa proporção, né? A gente está dentro do governo, com muita gente trabalhando localmente, então a gente optou, a princípio, por áreas que a gente considerasse com uma governança mais adequada, digamos assim. Então, muitas são áreas de conservação. Então, tem aí o Parcel Manuel Luiz lá no Maranhão, e a gente vai até as áreas dos arredores da Rebio Arvoredo, em Santa Catarina. Então, ao longo desse litoral, a gente tem 18 áreas, ao longo do litoral, a maioria em unidade de conservação. Uma vez me perguntaram, por que não tem no Paraná, né? Justamente porque o Paraná não tem uma área específica que a gente considere de ambientes recifais com corais estruturados. Então, assim, essa área, por exemplo, não entrou, né? Mas ela está, por exemplo, associada com o pamanguezal. Então, assim, a gente também olhou isso, onde tinha áreas já estruturadas em outros planos de ação. Então, a gente tem aí o Banco de Abrolhos, ele 2, 3 áreas. A cadeia Vitória Trindade é uma das áreas. A gente tem aí a APA Costa dos Corais, que é uma APA bastante grande, né? Que envolve mais de um estado, inclusive. A gente tem ali no Rio Grande do Norte, a gente tem as Urcas. Então, assim, tem várias áreas ao longo do litoral brasileiro, bastante delimitadas, né? Em que a gente trabalhou nesse ambiente. A gente tem aí oásis lá no Rio de Janeiro, né? A gente tem algumas áreas ali, Guarapari, na região do Espírito Santo, e não são áreas pequenas, não são áreas muito pequenas, então elas envolvem várias, né? Mais recentemente, a gente colocou a Paraíba não estava, porque a gente não tinha tanto conhecimento de onde eram essas áreas. E por causa do Pancorais, inclusive, né, foi um projeto, né, de um parceiro que acabou se criando a APA dos naufrágios, né, queimados lá. Então, quer dizer, essas áreas, então, vão sendo incorporadas. O plano é uma coisa dinâmica, ela vai se modificando à medida que a gente vai vendo dentro das avaliações o que acontece. Então, a gente tem outra área muito importante, são as áreas isso, né, acho que boa parte conhece, os mesofóticos, ou seja, os corais que não são tão costeiros, tão rasos. São corais um pouco, zonas, né, ambientes recifais mais afastados. Então, toda essa área de ambientes de quebra de plataforma, né, ou de ambientes acima dos 70 metros, acima dos 40 metros, também foi colocado como uma zona de conservação específica, dentro de cada uma dessas áreas que eu falei, né? E uma área bastante isolada, mas muito importante, e talvez a mais diversa em termos de corais, inclusive, é os ambientes de profundidade, né? Ou seja, corais que estão a 300, 400 metros, né, com outro tipo de fauna, né? Não é essa fauna dos budiões, mas é outro tipo de fauna bastante importante. Para quem conhece, o Chênio povera é uma espécie ameaçada que vive nesses ambientes, né? Então tem uma zona bastante grande que vai do Espírito Santo, agora da Bahia, aumentou um pouquinho, da Bahia até o Rio Grande do Sul, né, em que a gente tem uma linha dentro da plataforma externa e do talude que contempla também uma área do Pancorais. Então, o Pancorais, resumindo, ele vai hoje do Pará até Santa Catarina em ambientes rasos, e da Bahia até o Rio Grande do Sul em ambientes de profundidade.
É uma área muito extensa, muitas espécies envolvidas, ele é um PAN grandioso. Acho que o desafio principal desse PAN Corais, tendo essa grandiosidade, é como avaliar todos esses objetivos específicos e essas ações que foram listadas numa área enorme, com tantas espécies envolvidas. Na prática, como que é avaliado as ações, se elas estão sendo feitas, se não estão sendo feitas, como que é o seu trabalho avaliando isso, a efetividade? Assim, a gente coordenando, a gente praticamente trabalha muito com a parte administrativa do plano de ação, né? Oficinas de monitoria, como é que estão, um produto, né? O plano de ação, ele é formado desde a ação em si, quem é o responsável, quem são os colaboradores, quanto custa aquela ação. A gente não tem dinheiro nenhum, a gente orça uma ação para saber onde a gente vai buscar. E o que acontece com isso? Editais, vocês já devem ter observado, né? Muitos projetos vêm desses editais porque está no plano de ação, né? Algumas pessoas, por exemplo, em relação a projetos no Brasil todo, hoje em dia o plano de ação está lá. Então, isso foi uma coisa muito interessante. Eu digo, o plano de ação ele acaba sendo um potencializador. Né? A gente consegue gerar, a partir dos planos de ação, essa potencialidade. E como é que a gente faz, então, a avaliação do plano de ação? Tem um monte de ação que foi feita lá no oficina de elaboração, e depois nós temos, como eu falei lá no início, um grupo de assessoramento técnico, já escolhido naquele momento da elaboração. Então, de uma certa forma, é uma representação. Eu sempre acho que são poucas pessoas. Infelizmente, a partir de 2019, né, com a queda dos comitês, dos grupos de trabalho, para uma remanejamento, digamos assim, a partir dessa nova gestão do governo, esses grupos, eles talvez estejam mais limitados. Por enquanto, ainda não. A gente está mantendo, né, a representação. Espero que mantenha-se, porque já é uma representação pequena. Se a gente diminuir ainda o número, né, passando para 7 pessoas, acho que talvez possa ficar muito limitado, mas existem outras possibilidades, convidados, né, etc. Então, acho que a gente consegue fazer essa avaliação a partir desse grupo. Mas como é que a gente faz? Existe toda, gente, uma metodologia, um guia, né? Existe toda uma ferramenta estipulada para a avaliação dessas ações. E a gente tem que estar sempre de olho. Então, por isso que a gente tem uma rede de parceiros, uma rede de colaboradores para a gente entender. Então, o que a gente tem que fazer é estar de olho nessa rede, é estar escutando o que está acontecendo. Então, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui, porque é uma forma de todo mundo estar conhecendo, dizendo, olha, eu tenho aqui está acontecendo tal ação, e a gente vai estar lá, assim, que bom. O que a gente está prevendo está acontecendo, não necessariamente porque o plano existe, não, mas se a gente sabe que tem ações que são importantes, elas estão acontecendo, para o ambiente, é isso que vale. Então, o que a gente tem? A gente tem esse grupo de assessoramento técnico, nós fazemos anualmente oficinas de monitoria, as chamadas, né? Então, esse grupo senta, olha ação por ação, como eu falei, hoje são 117, né? Com as metodologias de dinâmicas, etc., estabelecidas, e olha ação por ação, e a gente, previamente, faz um controle dessas ações, né? Vai atrás, que produtos existem, colaborador, você tem alguma informação sobre essa ação? Então, tem todo um preparado, digamos assim, pré-oficina de monitoria, para a gente saber como é que está o andamento das ações. Então, esse grupo, ele anualmente está olhando para essas ações, vendo os pontos fracos, pontos fortes. Tem hora que a ação é só uma recomendação, porque a gente não pode ir além disso, e tem horas que a ação é uma efetivação, por exemplo, de algum programa de monitoramento. A partir daí, gente, a gente tem na metade que o plano Corais já passou da metade, né? A gente já teve essa avaliação, a gente tem uma avaliação dos objetivos. Então, primeiro a gente tem uma monitoria anual das ações, como que está o andamento, o que a gente pode mudar, funcionou, tira ação, olha, essa ação não adianta, gente, depende de outra coisa, nós não vamos conseguir fazer. Então, essa ação está concluída, essa ação, olha, deu tudo certo, não, o andamento está ruim, qual é o problema? Então, a gente tem toda uma avaliação. E depois, no caso, em 2 anos e meio, a gente faz uma avaliação dos objetivos. A gente está alcançando com essas ações os objetivos? O problema é a ação, o problema é que a ação não está conseguindo ser implementada. E, por final, depois desses 5 anos, a gente tem, então, uma avaliação final. É assim que a gente olha para esse plano. Particularmente no PAN Corais, eu queria tocar isso, porque foi muito importante, um plano tão grande, um plano com tantas áreas, muito difícil. Então, houve um projeto paralelo
do projeto Coral Vivo, inclusive, né? Que também é o nosso coordenador executivo. Isso é muito importante na pessoa do queridíssimo, né, Clóvis, que é fabuloso. Gente, é um parceiro incrível nesse plano de ação. Então, não tenho dúvida que tem um diferencial aí com o Clóvis, realmente. E eles fizeram um projeto paralelo, né, em conjunto com a gente, conversando com a gente, e houve a possibilidade da gente fazer encontros regionais. Isso foi, inclusive, o Carlos participou, né, da Bahia. Aí, então, foi incrível isso, porque daí a gente conseguiu não só atrair parceiros, fazer com que os parceiros se conversassem e criassem possibilidades, que foi mais lindo ainda, né? Ou seja, a gente criou uma possibilidade de parceria interna que dependia, inclusive, das ações. Descobrimos outras ações que estavam acontecendo que a gente não tinha nem na elaboração estabelecido. Então, assim, planos de ação dessa magnitude, a gente tem o Pan Tubarões, que também é assim, que também é coordenado lá pelo CEPSUL, em que a gente consiga localmente estar mais próximo, foi muito importante nessa avaliação. Foi muito importante esses encontros regionais, né, que eles começaram em 2018 e terminaram em 2019. Então, assim, a gente, quando cria um plano desse tipo, querendo cuidar de muita espécie, um ambiente muito grande, eu acho que uma estratégia foi essa. Claro que depende de um projeto, né, porque a gente precisa se encontrar com as pessoas, a gente precisa estar... Mas a gente, assim, teve esse presente, eu diria, de ter conseguido até monitorar melhor, né, acompanhar melhor as ações, porque teve um projeto paralelo. E eu indicaria, assim, tenho vontade de que nos próximos ciclos, enquanto mais terminou, por exemplo, mas eu acho que isso foi um aprendizado muito importante, ou seja, da gente tentar tornar mais local, né, que a gente consiga estar mais próximo do local. Então, é assim que a gente faz essa monitoria, né? A monitoria realmente é esse grupo olhando para as ações, catando as informações em todo o Brasil. Então, é bastante trabalhoso. A gente tem toda uma equipe lá, né? Eu sou coordenadora, mas tem uma equipe fabulosa no CEPSUL que nos auxilia muito, né? Então, assim, eu fico encantada em toda oficina, eu choro, porque é uma dedicação, Mari, que tu não tem ideia. Eu fico impressionada, assim, gente, tem muita gente boa nesse mundo, sabe? Quer realmente que as coisas funcionem. Então, é um prazer tanto estar no processo de avaliação, infelizmente, às vezes a gente vê as coisas ruins lá, mas quando a gente consegue chegar num plano de ação e ver tanta gente querendo fazer coisa boa, lava a alma, sabe? Assim, assim, é difícil, tá dando certo, muita ação não está dando certo, infelizmente, muita ação não consegue ir, algumas ações a gente enterra, mas eu acho que no balanço, eu te diria que vale a pena, a gente consegue tocar, sabe? Eu sempre digo, né, aquele que eu toco e consegue fazer uma modificação, uma transformação, funcionou, então, entende? Então é isso, eu estou aqui feliz porque eu acho que vai tocar também, sabe? Vai abrir mais parceiros. Então, assim, ó, os budiões precisam ser conservados. E conservados no ambiente, né? Não é outro lugar, não. É no ambiente. Então, é mais ou menos assim que a gente faz a avaliação. Então, Roberta, vamos falar de coisa boa, né? Qual o resultado de toda essa monitoria, de todo esse trabalho de acompanhamento dessas ações, dessas atividades? Qual o resultado aí já nesses alguns anos de existência do Pancorais? Se você pudesse destacar um resultado que já foi alcançado e que foi muito importante e que a gente já vê que está trazendo realmente a conservação desse ambiente recifal. Qual o principal resultado aí? Você que fala com tanta paixão, que se emociona tanto com esse trabalho, qual resultado aí te trouxe mais alegria, mais realização? Olha, eu acho que é o resultado que quando a gente... Não foi um resultado concreto específico, sabe? Mas eu acho que a gente chegou mais longe. Eu acho que eu fico impressionada que às vezes eu converso com uma pessoa ou outra e diz assim, eu fiz aquele projeto lá porque eu estava na reunião da avaliação. Então, assim, ó, eu acho que o grande resultado, tendo que resumir em um praticamente, é a rede de parceiros que foi construída, sabe? É a rede de possibilidades. Nós não temos em 5 anos, é até um pouco difícil dizer assim, não, a gente conseguiu criar um programa de monitoramento marinho e agora está tudo funcionando, né? Queria poder estar dizendo isso, porque, não, nesse daí, eu tenho assim, foi feita
nesse período, teve algumas unidades de conservação que foram criadas vinculadas a esse processo. Isso eu achei bárbaro, que veio de um projeto propondo a unidade de conservação e chegou até o final, muito pouco tempo, inclusive, né? Uma APA estadual. Então, e tem outras, né, com a possibilidade de ser criadas no Rio Grande do Norte, essa na Paraíba, em outros lugares. Então, assim, foi o plano só que fez? Isso já não estava lá? Estava, mas ele potencializou. Então, eu acho que o grande produto desse plano é essa rede e é a sensibilização da sociedade. A sociedade sabe que tem que proteger. E não é só proteger o budião, é proteger tudo. Então, assim, hoje eu escuto budião em tudo que é lugar, até aqui no sul que nem tem tanto. Né? Então, assim, eu acho que essa capilaridade que deu, essa possibilidade de estar atingindo mais pessoas, de aumentando essa rede, realmente esses nós, né? A gente está conectado de verdade, eu diria que eu acho que é o grande ganho desse plano de ação. Com uma ação específica, quando a gente vai ver, puxa, mas aqui as ações que deram certo são aquelas que é só mandar um ofício, né? Mas aquela grande, assim, pô, a gente está mitigando mudanças climáticas? Eu acho que não. Mas quem sabe agora a gente já está sabendo que a gente tem que olhar para elas. Então, eu diria que a grande ação do plano é a potencialização das ações, que já estavam acontecendo, né? Ou seja, quantos projetos podem ter sido criados ou conseguido ir até além, porque não está lá, isso é uma ação do plano de ação. Então, acho que sensibilização da sociedade, potencialização de ações de quem quer conservar, foi a grande, eu diria, o grande resultado desse plano de ação. Eu espero que isso um dia reverta realmente em melhoria de conservação, que eu acho que 5 anos para a maioria das espécies que a gente tem ali é um pouco complicado, porque elas são mais longevas, né? Mas acho que já está no coraçãozinho de algumas pessoas, ou já está potencializando projetos, por exemplo, importantes, né? As organizações não governamentais, a academia são parceiros fundamentais nisso. Eu diria que a gente é só um negocinho lá chamando eles, quem faz mesmo são eles, né? Claro que a gente se dedica bastante também, mas eu diria que esse seria o nosso resultado, sabe? Assim, essa potencialização e sensibilização, acho que nesse tempo. Espero que um dia os resultados sejam mais concretos lá na conservação. Eu quero ver realmente, saiu da lista de espécies ameaçadas. Esse já é um grande resultado, né? Você falou aí nessa sua fala final sobre a importância da participação das ONGs, dos projetos de conservação e da academia, né? Dos professores universitários, dos laboratórios de pesquisa. Mas, além desses representantes, o setor privado no Brasil, ele participa de alguma forma do Pancorais? Olha, a gente sempre procura chamar, por exemplo, todos aqueles envolvidos, né? A gente tem chamado, por exemplo, empreendedores para participar e eles participam, entende? Mesmo porque não tem como, né? A mineração mesmo, a gente tem que estar trabalhando com quem está fazendo essa exploração. Por isso que eu digo, não é uma questão de proibir e deixar intacto, é como fazer. A gente tem muita coisa ligada aos usos, né? Aos conflitos de usos do ambiente associados aos ambientes coralinos. Pode ser tanto a terra como o mar, né? A essa região. Como é que a gente consegue inserir a problemática da conservação nessa questão? O turismo, né? Uma vez a gente estava numa reunião, foi lá em Porto Seguro. Não, foi em... não é Porto Seguro, eu sempre confundo. Arraial da Ajuda? Não, a Praia do Forte. Foi lá. Aí eles falaram assim, o que a gente pode fazer em relação ao turismo? E o cara veio lá na nossa reunião dizendo que queria ficar ali porque ele queria que o ambiente estivesse conservado para que também o trabalho dele, né, a questão econômica fosse melhorada. Então é isso que eu digo. Existe também o setor pesqueiro, são baita um parceiro nisso daí, eles têm que estar junto com a gente, né? Tá lá com o FREM sempre participando. A gente se briga às vezes, mas tranquilo. Ou seja, tem que estar toda a sociedade e seus representantes, né? Sindicatos de pesca, até industrial, estavam participando. Então, assim, o setor privado tem que estar junto também, faz parte da sociedade. E não adianta a gente pegar e se reunir só com a gente e dizer tudo que é ação que a gente tem que fazer, que geralmente toca neles, né? Vocês aí não podem mais fazer exploração turística. Não, como que a gente faz junto? Eu sempre digo, gente, traz junto, inclusive os governos, governo do Estado, organizações do meio ambiente do Estado. Então, vamos trazer todo mundo junto, vamos conversar. É difícil, né? Não vou dizer que está tão fácil assim, mas
a gente vai tentando. Acima de tudo, é um plano que integra pessoas, né? Integrar pessoas não é uma atividade muito fácil. Não, não. E agora, Roberta, para a gente finalizar a nossa conversa antes de passar para as perguntas, para o pessoal que está em casa, uma pessoa que não faz parte da academia, não faz parte de uma ONG, como que o Pancorais vai impactar na vida dessa pessoa? Nós temos que pensar o seguinte, tem muita gente cuidando do nosso pátio, né? Tem muita gente cuidando da onde a gente vive. Eu, como pessoa que estou na sociedade, né, o que está sendo impactado? Está sendo impactado para essa pessoa tudo, porque, por exemplo, um ambiente coralíneo, ele tem tantas funções, tem a questão da função de regulação, a gente sabe aí a questão das trocas gasosas, a questão da erosão de praia. Então, a pessoa não está sabendo que aquela praia talvez não esteja sendo erodida, porque tem todo um sistema de corais, de uma barreira preservada, para não deixar as ondas chegarem até lá. A própria questão climática, né? Ou seja, então, assim, a questão da produção, esse peixe que eu como aqui veio da onde? E não é só o peixe, porque a gente sabe que tem toda uma cadeia trófica aí ligada, tanto à área, de novo, terrestre, como o ambiente marinho. Então, assim, a própria produção e a própria questão cultural. Quanta gente está baseada culturalmente, de informação, de conhecimento. Nós, cientistas, que vamos até o mar catar os nossos objetos de trabalho, também dependemos desse ambiente. Então, a sociedade, às vezes, não percebe. Mas a gente sabe que a gente está interligado numa coisa só, numa gaia só. Então, tudo que a gente faz... então, que bom que tem gente que está querendo cuidar, gente. Que bom que tem gente que, às vezes, eu nem percebo, mas que tem alguém lá querendo e eu nem estou percebendo. Mas eu não como budião. Não, mas não é só o budião, não. É talvez a chuva. É talvez a tua praia que está aí ainda porque tem alguém cuidando de algum ambiente. E a sociedade pode participar também olhando para isso, tentando procurar, indo nos sites, procurando esses projetos incríveis que acontecem. E assim, o que eu posso fazer? Tem tanta parte aí voluntariado, né, para a gente trabalhar. O lixo, não se esqueçam dele. Né? Então, assim, às vezes a gente está lá falando, quando a gente faz uma campanha de lixo, estamos cuidando do ambiente. E as pessoas às vezes nem percebem. Mas, assim, acho que hoje em dia a gente está melhorando essa sensibilização, né? Estou bem contente com isso. Algumas coisas vão para trás, algumas coisas vão para frente, mas acho que a gente está indo... Nos passos a gente está indo para frente. Muito bom. Roberta, estamos chegando aí no finalzinho da nossa conversa, desse bate-papo que está fluindo muito bom, muito gostoso. Acho que a gente vai conseguir responder uma pergunta só que apareceu aqui nos nossos comentários. Apareceram outras perguntas, mas eu queria fazer uma especificamente. A gente teve uma pergunta, você ao início falou das ameaças das espécies invasoras, e teve uma pessoa que perguntou especificamente do coral-sol, relacionado a ele, se tem alguma ação e qual é relacionado a essa espécie invasora do nosso litoral, o coral-sol. O coral-sol, ele realmente está no auge, assim, em relação à mídia, né? E a gente tinha até objetivos específicos, quase que exclusivos para ele, inclusive, né? Existem outras espécies invasoras que também, né? Tem alguns ofiuroides, assim, outras espécies que não o coral-sol. Mas o coral-sol, ele está sendo tão olhado, digamos assim, que tem até um plano em que se tenta, um plano que já está no MMA, né? Em construção, principalmente em relação à detecção e à mitigação dos impactos do coral-sol. Então, o coral-sol é uma das espécies bastante importantes para a gente, né? E como fazer a mitigação dessa invasão que ele, como unidade, como ser, ele é fabuloso, gente, porque ele se adapta muito bem. Mas, infelizmente, em relação à biodiversidade local, né, impacta demais. Então, o que fazer agora para a gente tentar evitar o assentamento dessa espécie e que está associada aí com transporte, que está associada com navegação, que está associada à mineração. Então, esse é uma das espécies que está dentro realmente do plano de ação, né? Uma espécie que tem um destaque, e como ação em relação à execução, ela está sendo... tem um plano de contingência, e isso está sendo tocado pelo Ministério do Meio Ambiente, com vários pesquisadores, inclusive, e pessoas do Instituto Chico Mendes. Ótimo. A gente acho que vai conseguir responder mais uma perguntinha, não muito tempo,
Mas para Abrolhos, existe alguma ação específica, principalmente voltado para ampliação do turismo de mergulho na área de Abrolhos? Saiu recentemente um plano interativo ali, né, para a parte de turismo interativo, de Abrolhos. Então, Abrolhos a gente tem umas 3 áreas só do Pancorais que estão ligadas a Abrolhos, porque vocês sabem que lá é a região, né, em que tem a maior diversidade de corais do Atlântico Sul, né? Então, realmente, essa área tem um destaque também no plano, e o turismo, com certeza, está dentro dessas ações, dentro do objetivo específico relacionado ao turismo. Bom, a gente tem muitos trabalhos hoje em dia falando da valoração, né, desses elementos naturais, e o turismo é uma atividade fundamental aí para a gente trazer mais visibilidade para a conservação, ele ajuda muito. Roberta, queria agradecer demais, chegamos aí, para que a gente não suma do nada aí pelo Instagram, eu queria já agradecer. Essa live foi muito especial para a gente, queria agradecer demais a sua participação, você ter reservado um tempinho aí do seu dia, com tanto monitoramento para fazer. E eu acho que o objetivo foi justamente esse, a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era o seu objetivo também, que é mostrar o Pancorais para as pessoas, para que ele saia desse grupo de pessoas especialistas, dessa rede de entidades, universidades, e vá para a população, né? Queria agradecer demais a sua participação. Pessoal, quem tiver mais perguntas pode enviar, a gente passa para a Roberta, ela responde. E espero aí que todo mundo trabalhe de algum jeitinho para o Pancorais. Finalizando, então, eu queria agradecer a participação de todo mundo que ficou como ouvinte nessa live, participando com as perguntas, com os comentários. Vi aí alguns ex-alunos, que há um tempinho atrás eu era professora. E muito obrigada, gente. Até mais. Obrigadão, gente. Foi ótimo. Agradecida demais. Foi ótimo, foi ótimo. Foi ótimo, Roberta. A gente já saiu do Instagram agora e queria agradecer, então. Muito obrigado pela sua participação. Ari, essa oportunidade, eu sempre saio feliz, porque eu não imaginava que, sabe, assim, o que me causa de bem isso, entende? Da outra vez também foi assim. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade que vocês me deram, vocês não têm ideia. Muito obrigada a toda a equipe de vocês, viu, querida? Muito obrigada mesmo.